O 30 Minutos está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o aumento da participação dos negros na sociedade. Um estudo realizado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados e pelo DIEESE revelou que os negros ganharam mais espaço no mercado de trabalho entre os anos de 2002 e 2011. Embora continuem em posição de desigualdade, nesse período as taxas de desemprego diminuíram entre negros e não negros, mas a diminuição relativa aos negros foi maior. Outro sinal de que a desigualdade racial está diminuindo foi a posse do ministro Joaquim Barbosa, um negro, como presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal. Relator do caso do Mensalão, Joaquim Barbosa é hoje um símbolo da ética e da moralidade que pareciam perdidas no Brasil. Será que, finalmente, 125 anos depois do fim da escravidão no país, as correntes da desigualdade estão finalmente se quebrando? No dia 13 de maio de 1888, chegou ao fim o trabalho escravo no Brasil. Após 4 séculos de escravidão, tortura e maus-tratos, os negros estavam libertos perante a lei. A aprovação da Lei Áurea, a lei que oficializou o fim da escravidão no Brasil, foi assinada pela princesa Isabel. O processo abolicionista foi também resultado de uma luta que mobilizou alguns políticos da época, que se empenharam em ajudar a princesa a aprovar a lei abolicionista. A abolição foi o resultado principalmente da luta dos negros, escravos ou não, que se mobilizaram ao longo da década de 1880 contra a continuidade do trabalho escravo. O movimento dos negros se traduziu em fugas maciças, assassinatos de proprietários de terras e dos capatazes. Esses atos ameaçaram a ordem social do final do Império, tornando inevitável, por um número cada vez maior de pessoas, o questionamento se a escravidão era legítima ou não. A escravidão chegou ao fim. O ex-escravo tornou-se igual perante a lei, mas isso não lhe deu garantias de que ele seria aceito na sociedade. Por isso, os recém-libertos passaram dias difíceis, mesmo com o fim da escravidão. No período da abolição da escravatura, os donos dos escravos foram indenizados, as famílias foram indenizadas, já que a escravização era a moeda da época. A população negra não foi indenizada em nada, simplesmente escreveram que acabou a escravização no Brasil e aqueles escravos, né, ficaram sem ter para onde ir, sem eira nem beira. Né? E aí foram criando a margem social nas favelas, enfim, criando meios de sobrevivência que se refletem até os dias de hoje. Para Clarissa Lima, presidente do MOCABT, Movimento de Cultura Afro-Brasileira de Teresópolis, mesmo 125 anos depois do fim da escravidão, o preconceito aparece de várias formas. Uma delas se reflete nas estatísticas da criminalidade. Cada 3 jovens que morrem, 2 são negros, né? E aí a gente começa a perceber o quanto que esse extermínio da juventude negra afeta, tanto enquanto idade produtiva, né? Pessoas que poderiam estar contribuindo com o Brasil, enquanto força de trabalho, enquanto pessoas com suas histórias, enfim. É gritante esse número de jovens que morrem. O MOCABT foi fundado há 25 anos pela advogada Rosa Maria, mãe de Clarissa. Ela sentiu que Teresópolis precisava de uma instituição que lutasse pela igualdade racial. Eu via que o negro aqui ainda não tinha ascendido em nada. Teresópolis é uma cidade extremamente difícil com relação à igualdade racial. Ela não tem nenhuma representação de empoderamento na cidade. Não teve nem politicamente, nem socialmente, em nenhum setor. E isso me incomodou, até mesmo porque eu estava vindo com a minha família, uma família negra, e como que eu ia viver aqui, né, sem ter um espaço onde nós pudéssemos nos sentir à vontade. Rosa Maria faz questão de dizer que o MOCABT é uma ONG independente, sem filiação política, que tem um único objetivo. O foco
do MOCABT, Movimento de Cultura Afro-Brasileira de Teresópolis, é a igualdade, direitos e oportunidades iguais e liberdade acima de qualquer coisa. Segundo Clarissa, por mais que muita gente diga o contrário, o racismo no Brasil existe e está presente no dia a dia da população negra. Desde a ausência de negros na mídia, por exemplo, quanto na quantidade de negros que a gente vê nas prisões e a ausência de negros nas universidades, como medicina, engenharia, enfim. Há cores, né? A gente, é visível, a gente vê esse percentual e aí, à medida que isso é silenciado, à medida que isso não é debatido de uma maneira ampla, né, e esse debate não é esgotado, o preconceito ele vai sendo reproduzido nesse silêncio e aí ele vai aumentando. Para o MOCABT é preciso combater também o preconceito que existe em Teresópolis, que muitas vezes passa despercebido pela maioria das pessoas. O que nós precisamos em Teresópolis é que haja menos preconceito racial como há, né? Menos discriminação nos empregos, nas lojas de marcas. Todo ano Teresópolis despeja segundo grau, terceiro grau nas faculdades de administração e ciências contábeis, que são o mínimo que os negros podem chegar. Porque odontologia, medicina, apesar de ter o ProUni, mas as cotas são muito poucas, a universidade oferece muito pouco para esses cursos de elite. E nós não temos quase nativos em Teresópolis, nem brancos, nem pretos que venham da pobreza sendo médicos em Teresópolis. Nós temos, eu sou advogada, o Veloso é advogado, quem é mais? São pouquíssimos negros e negras. Marina é médica, Dr. Paulo César é médico, são pouquíssimos, porque a base da sociedade teresopolitana, com o centro universitário do jeito que tem, não tem condição, os nativos não têm condição de chegar. Até a fundadora do MOCABT conta que já passou por situações de preconceito velado no escritório onde atende os clientes. Muitas pessoas chegam assim, eu vim aqui ao escritório da doutora Rosa? Escritório da doutora Rosa. E geralmente eu não tenho secretária, tenho assessora que vem digitar. Aí diz, eu digo, sou eu, a doutora Rosa, pode dizer. A senhora? Sou eu. Eu volto depois. Sempre, muitas vezes acontece isso. Mesmo com o preconceito silencioso, sentido através das estatísticas, Clarissa diz que houve avanços na luta contra a discriminação racial. Só da gente fazer parte de uma era em que o governo federal, primeiramente, assume esse racismo a partir do momento que ele cria uma secretaria especial para a promoção da igualdade racial, já é um grande passo para que essa igualdade racial de fato aconteça. E esse avanço do governo federal já tem se refletido nos outros governos, nas esferas estaduais, com as superintendências de igualdade racial, coordenadorias de igualdade racial e até nos municípios, né? São grandes avanços, a meu ver. Uma demanda antiga do movimento negro, a questão das cotas raciais no Brasil, se fortaleceu com a participação ativa do país na terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, ocorrida em 2001 em Durban, na África do Sul. A partir desse período, diversas universidades estaduais e federais brasileiras passaram a adotar cotas sociais ou raciais, mas não havia uma lei que regulamentasse nem tornasse esse tipo de ação afirmativa uma política de Estado. Com a Lei 12.711, sancionada pela presidente Dilma no dia 29 de agosto de 2012, Clarissa acredita que este instrumento de promoção da igualdade racial e social deve se fortalecer, além de provocar instituições estaduais e privadas a adotarem também medidas semelhantes. Essa política de ações afirmativas vem para quê? Durante quase 400 anos contribuiu com a mão de obra escrava e gratuita para construir esse país. Nada mais justo que o governo do Brasil indenize essa população negra dando acesso à educação em que ela está fora. Nada mais é do que numa sala, né? A gente está falando em porcentagem. Então, numa sala de 100% de população
no geral brasileira, em que não há negros, a gente tenha 20% de negros ali. Ou seja, numa sala de aula de 100 pessoas brancas, tem que ter 20 negros ali, né? Esse é um resgate para a população negra, está inserida no mercado, está contribuindo intelectualmente para o Brasil, já que a gente não é feito só de samba, a gente não é feito só de candomblé. A gente tem a contribuir e muito intelectualmente nas universidades. A questão das cotas não é para sempre. Ela é uma medida de equiparação, de igualdade. Então, quando o governo brasileiro, as universidades, diagnosticarem que já há uma igualdade dentro das universidades, ela automaticamente vai sendo abolida. E será que dá para sonhar com um Brasil onde não haja mais preconceito racial? Eu não sonho. Esse país, ele praticamente está existindo. Não em Teresópolis, mas no Brasil, Rio de Janeiro, outros estados, essa realidade já está chegando muito perto, né? E exatamente através da educação, né? A educação, ela libertou muito as cotas já existentes, já libertou. Hoje nós temos na universidade, não a de Teresópolis, mas na maioria das universidades, nós já temos negros ascendidos e ascendendo em quantidade. No próximo bloco, nem todos os negros são a favor da política de cotas raciais nas universidades públicas brasileiras. Você vai saber por quê daqui a pouco, logo depois das mensagens dos nossos patrocinadores. Em 30 minutos, volta já!